Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, gente. O Dudu já adiantou ali um pouco da apresentação, da proposta de hoje, né? Como os que já estavam semana passada vão se recordar de que a gente tinha prometido aí uma espécie de uma trilogia, né? Seriam 3 semanas seguidas destrinchando um tema central que tem os seus desdobramentos aí. É um tema tão rico que ele abarca várias realidades da nossa vida, portanto 3 semanas seriam dedicadas a ele. Quem não estava na semana passada, levanta a mão para eu ter uma noção. Olha, a quantidade considerável aí. Sejam bem-vindos. Vou me apresentar novamente para os que não estavam, também para os que já estavam, não custa nada, né? Me chamo Rodrigo, tenho 26 anos, sou lá de Petrópolis e trabalho aqui no Rio de Janeiro, então acaba que tem uma proximidade grande também com a cidade, aqui com a paróquia também, trabalho aqui em Botafogo. E alguns anos atrás a gente conheceu a turma do Pecado Lavado e desde então a gente tem uma relação muito bacana com o pessoal do grupo aqui. Eu sou formado em psicologia e especificamente o tema de hoje também dialoga bastante com a minha área de formação. Mas só para a gente fazer uma breve recapitulação do que foi na semana passada e entrarmos de fato no tema de hoje, a gente vai lembrar um pouquinho de algumas coisas que a gente abordou na semana passada, né? Nós falávamos sobre a noção de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos esses seres que fomos criados com base na perfeição. Um Deus que olhou para si, teve a si mesmo como molde, como modelo, e a partir desse modelo perfeito criou a mim e criou a você. Só que a gente, que tem por base a perfeição, e temos no nosso coração, na nossa alma impressas, esse desejo de perfeição, nós o tempo todo na nossa vida lidamos com as imperfeições e com as limitações. E por isso a nossa vida é uma constante tensão. A tensão entre a minha sede de perfeito, a minha sede de felicidade e o meu encontro quase que full time aí, né, o tempo todo com as imperfeições, com as limitações, com os erros, com as falhas. E isso nos gera uma constante tensão na nossa vida. E essa tensão a gente explicou à luz de um santo, chamado Santo Agostinho, que diz a seguinte frase, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. E a gente desenvolveu toda a ideia da nossa reflexão semana passada a partir dessa luz, né? De que nós temos um Deus que é pilar, que é fundamento e ao mesmo tempo é finalidade. Esse Deus que é princípio e fim. Esse Deus que é o alfa e o ômega. E a gente falou sobre o nosso relacionamento com Deus. Tendo posto isso, nós entramos na nossa segunda parte. E para introduzir a segunda parte, eu quero citar uma santa, que na verdade ainda não é canonizada, é uma beata, né? Mas nós cremos que daqui a um tempinho já será santa, que é a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Com certeza todos já ouviram falar e conhecem um pouco da sua experiência, né? Madre Teresa teve uma vida muito marcada pelo serviço, pela doação, pela entrega às pessoas. Madre Teresa teve uma vida profundamente marcada por acreditar que o mundo podia ser melhor. E ela gastou os seus dias por isso, né? Se a gente for pegar a experiência de Madre Teresa e for ler um pouco sobre a vida dela, ou ter contato com algumas situações específicas ao longo da missão e da trajetória dela, nós veremos experiências extraordinárias de Deus na vida dessa mulher. Extraordinárias. Tem uma famosa, né? Que ela vai pedir doação a pessoas muito ricas para as crianças dela, que ela cuidava, e essa pessoa cospe na mão dela. E ela, com toda a humildade, diz o seguinte: tá certo, isso foi para mim, eu mereço, agora me dá algo para minhas crianças. Com toda a simplicidade e humildade, ela conseguia passar por cima das barreiras e e dos ataques que ela sofria, porque ela acreditava que o ideal pelo qual ela lutava era maior, né? E um belo dia, Madre Teresa, num encontro com a imprensa,
ela foi questionada por uma jornalista que perguntou a ela o seguinte: Maria Teresa, a senhora que é alguém tão dedicada pelo cuidado, pelo serviço, alguém que acredita tanto no mundo, para a senhora, qual é o grande problema do nosso tempo? Qual é o grande problema do mundo? E aí Maria Teresa, no auge de sua sabedoria, respondeu de forma muito simples a pergunta, né? Ela virou para a repórter e disse: o problema do mundo sou eu e é você. Aí a mulher assustou assim, né? Poxa vida, ela não falou da desigualdade, ela não falou dos políticos, ela não falou das grandes organizações, ela falou que o problema é ela e sou eu, né? E eu acho que isso atingiu os ouvidos de muita gente dessa maneira, né? Caramba, o problema é ela e sou eu. O que Maria Teresa quis dizer com isso? E a gente vai tentar traduzir isso para a nossa realidade hoje e desenvolver aqui, né? É que, em grande parte dos casos, o principal problema da minha vida sou eu. O principal problema da tua vida é você. E é nessa perspectiva que hoje a gente vai entrar no nosso segundo tema, que é o relacionamento eu comigo. Como eu me compreendo, como eu lido comigo, como eu encaro a minha própria vida. E quando Maria Teresa, nessa sacada, diz que nós somos o problema do mundo, vale a pena a gente pensar numa coisa que é o seguinte: diante disso, nós temos diversas questões a pensar, né? A primeira delas, e eu te convido a pensar isso, aqui nós temos um público muito variado, né? Desde pessoas que são aparentemente assim, mais jovenzinhas, novinhas, né? Pessoas que já têm uma experiência maior na vida, que já são jovens há mais tempo. Então a gente tem uma diversidade muito grande de experiências, com certeza. Mas independente do tempo de vida que você tem, ao longo da tua história, eu te convido a pensar um pouquinho aí quais foram as grandes escolhas erradas que você fez na tua vida, né? Talvez escolhas das quais você se arrependa, talvez escolhas que você fez que até hoje você colhe os frutos negativos disso, talvez escolhas que você fez que afastou pessoas de você, escolhas que te fizeram perder tempo, que te fizeram perder oportunidades. Bom, não estou dizendo isso para a gente ficar aqui pessimista e preso aos nossos erros, não. Mas é só para a gente entender um pouquinho que em grande parte do nosso tempo e ao decorrer da nossa vida, a nossa principal dificuldade é lidar com a gente. É lidar com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de encarar a vida, com a forma como a gente lida com as situações. E aí, eu me recordo de uma citação de um bispo chamado Dom Rafael Leano Cifuentes, talvez você já tenha ouvido falar. Dom Rafael diz uma coisa que me impacta muito. Eu ouvi essa frase no início da minha adolescência e eu nunca mais esqueci. Vez por outra, ela serve como exame de consciência para mim. Ele diz que nós somos o milagre de poder ser tudo e nós somos o mistério de poder ser nada. Olha que interessante isso. Eu e você somos o milagre de poder ser tudo e somos um mistério de poder ser nada. Primeiro, vamos pensar no mistério de poder ser nada, que eu acho que tem muito a ver com essa citação inicial da Maria Teresa, né? Por que nós somos esse mistério de poder ser nada? O que faz com que nós sejamos, entre aspas, esse nada, não é verdade? O que faz com que nós sejamos o problema do mundo? E aí, nada mais presente, nada mais vivo, nada mais concreto do que a gente pensar qual é a concepção do eu da nossa sociedade hoje. Qual é a concepção do indivíduo? Qual é a concepção a respeito de pessoa, né? E aí, se a gente for olhar para o nosso tempo e olhar para as nossas relações, para o nosso mercado, para a nossa mídia, a gente vai perceber que nós vivemos numa sociedade que é profundamente egoísta, egocentrista, não é verdade? A gente ouve o tempo todo que nós temos que buscar o nosso bem-estar, seja a qual custo for. A gente ouve o tempo todo que nós seremos mais realizados à medida que nós tivermos mais coisas, que nós consumirmos mais, que nós adquirirmos mais bens, que nós tivermos mais condições materiais, aí sim nós seremos mais felizes, né? Inclusive, na minha área, na psicologia, isso é um drama, isso é uma crise que a gente enfrenta e uma coisa que me incomoda muito, né? As concepções principais
que são trabalhadas na psicologia a respeito da felicidade, da realização, elas estão ligadas diretamente ao bem-estar. Ou seja, o objetivo é fazer com que a pessoa se sinta bem. E muitas vezes a gente encara a nossa vida dessa maneira, né? A gente encara a nossa vida como uma constante tentativa de se sentir bem. Como é bom se sentir bem, como é bom descansar, como é bom fazer o que eu quero, como é bom estar onde eu quero, como é bom ouvir o que eu quero, como é bom que as pessoas me tratem da forma que eu quero, não é assim? Como é bom ser servido da forma que eu quero. Então, a gente acaba sendo incentivado, motivado, e nós crescemos dentro desse contexto. Então, obviamente, o nosso modelo de pensamento acaba funcionando um pouco dessa maneira, né? A entender que as coisas precisam estar à nossa disposição, ou a gente prefere que as coisas estejam assim, né? Então, a primeira tentação que a gente enfrenta é a de desejar que o mundo gire em torno do nosso umbigo. E às vezes é assim que a gente faz. Eu me recordo de várias vezes que eu acordava cedo e precisava pegar o ônibus, né, para ir trabalhar e tudo mais. E aí, era assim, se eu acordasse um pouquinho mais tarde, eu ia pro ponto pensando assim, caraca, cara, o ônibus podia atrasar um pouquinho hoje, né? Pô, não custa nada, atrasar 2, 3 minutinhos não faz diferença nenhuma. Podia atrasar um pouquinho ali para não perder meu horário, não sei o quê. E aí eu chegava, às vezes o ônibus já tinha passado, eu ficava chateado, puxa vida. Ao passo que às vezes eu chegava antes, acordava mais cedo, chegava lá antes no ponto, entrava no ônibus, e aí 2 minutos antes do ônibus sair, eu já angustiado, pô, esse ônibus podia sair logo, né? Pô, para que ficar esperando até a hora? Ou seja, na minha tentativa ou no meu olhar, no qual o mundo gira em torno do meu umbigo, o que eu penso, né? Que as coisas precisam se dispor à minha vontade ou dispor à minha necessidade. Se eu chego mais tarde, não custa nada o ônibus sair um pouco mais tarde. Ou se eu chego mais cedo, não custa nada o ônibus sair um pouco mais cedo. Quantas vezes não é assim com a gente, né? Olhar para a nossa vida e querer que as coisas se adequem àquilo que a gente necessita. Olhar para o que está ao nosso redor e querer que o mundo funcione ao meu jeito. E isso frustra. E é por isso que a gente vive numa sociedade em que cada vez mais as frustrações, elas vão tomando conta do coração das pessoas, né? A gente ouve dizer aí, dentro da área da saúde, e até na mídia isso é muito propagado, né? Que a doença do século é qual? A depressão, não é verdade? E é claro que a depressão é uma doença, é algo sério, eu não estou diminuindo o peso da doença não, mas eu estou usando isso como exemplo para a gente pensar que cada vez mais a nossa insatisfação em relação à vida é maior, porque a gente espera da vida não o que a vida tem a oferecer, mas a gente espera da vida que a vida seja um grande mecanismo de serviço à minha vontade, de serviço ao meu bem-estar, ao meu bem-querer. E isso é frustrante para nós. Um psicólogo chamado Viktor Frankl, ainda na década de 20, 30 do século passado, bastante tempo atrás, né? Está quase completando aí 100 anos disso já. Ele dizia o seguinte, que em grande parte dos casos que ele recebia no consultório, as pessoas que o buscavam para um tratamento psiquiátrico, psicológico, as pessoas não o buscavam porque tinham de fato alguma doença, alguma patologia diagnosticada. As pessoas o buscavam porque sofriam, padeciam de um vazio existencial, de uma falta de realização pessoal, né? E no nosso caso, muitas vezes essa falta de realização consiste no fato de que a gente espera da vida e espera das pessoas aquilo que elas não podem dar. Nós somos muito exigentes, né? E nessa nossa exigência, a gente acaba caindo num segundo risco, que é o de parecer que tudo cansa, que as pessoas nos cansam, que as relações nos desgastam. Já viram aquelas pessoas que não conseguem se encaixar em nada, que não se enquadram em nada? Aí o cara começa a participar do grupo aqui, vem no grupo 1, 2 semanas, participa um tempinho e de repente ele sai. Aí você pergunta, por que você não está vindo no grupo? Ah, não, porque não estava me sentindo muito bem lá mais, não estava me sentindo muito acolhido. Poxa, mas você ajudava na paróquia, você estava sempre lá, mas a minha relação com o padre já não estava muito boa mais, gostava, já não estava gostando mais e tudo mais. Pô, mas é aquela pessoa, não, mas aquela pessoa também hoje em dia a gente não se fala mais não, a gente não tem muita proximidade mais não. E aí, diante disso, né, a gente tem duas alternativas. Ou a gente olha para o mundo, olha para as pessoas e ninguém presta, ninguém está bom à minha altura, ou tem algum problema comigo e eu preciso resolver esse problema. A questão é que em grande parte dos casos as pessoas insistem em achar que o problema está fora, não é verdade? A gente olha para o mundo e o mundo é um grande problema e eu sou a solução, só que ninguém percebe que eu sou a solução. Como é
que as pessoas não percebem, gente? Eu sou tão bom e é tão difícil se relacionar com as pessoas. Como é que as pessoas não percebem que eu sou tão bom e não me dão um espaço que eu gostaria de ter? Já viram isso acontecer? Isso é muito comum, né? Cada vez mais a gente vive essa realidade de esperar que as coisas estejam em conformidade com a gente, mas nós temos a dificuldade de perceber que às vezes o passo que a gente precisa dar é o de estar em conformidade com as coisas, não que a gente vai negociar valores, eu vou falar disso depois, mas exceto os valores que são centrais, muitas outras coisas podem sim ser negociadas, né? Um outro risco que a gente corre é o risco da síndrome de Gabriela. A gente usa muito essa expressão, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Por que eu vou mudar? Sempre fui assim, gente, isso é minha personalidade, isso é meu jeito de ser, eu sou grosso mesmo, e quem quiser conviver comigo vai aturar meu jeito grosso de ser, ou eu sou meigo mesmo, e quem quiser conviver comigo vai aturar esse meu jeito de ser. Uma coisa interessante para a gente pensar sobre isso é que a nossa personalidade, ela não nasce pronta, a nossa personalidade é construída, e quando a gente atribui a um defeito nosso um ponto da nossa personalidade, na verdade o que a gente está tendo diante daquilo não é uma personalidade forte, a gente está tendo falta de personalidade, a gente está tendo a incapacidade de assumir que nós podemos mudar o nosso jeito sim. Se eu sou grosso e eu sei que o meu jeito ríspido de responder às pessoas é uma coisa que atrapalha os meus relacionamentos e que faz mal às pessoas com quem eu lido, eu posso sim deixar de ser grosso, eu posso pelo menos lutar firmemente contra isso, né? Se eu sou uma pessoa distante, que não tem o hábito de ser carinhoso, ou de procurar os meus familiares, de procurar os meus amigos, e eu percebo que isso faz falta às pessoas, eu posso sim lutar contra o meu jeito de ser e procurar e buscar mais as pessoas. Quando a gente se apoia na nossa personalidade e diz que a gente é de um determinado jeito e não vai mudar, é porque na verdade falta-nos personalidade. Isso é um problema de falta de personalidade, ou de uma personalidade que é frágil, que é fraca. E isso também faz com que nós sejamos nada, né? Somos dependentes de algo que está em nós, mas que a gente não luta para modificar. Nós não somos donos de nós mesmos quando nós vivemos a síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim. Que isso, gente? Nós somos livres, né? Temos capacidade de tomar decisões, de mudar as coisas, né? Um outro fator relevante é que às vezes a gente não é prisioneiro só da gente. Às vezes a gente é prisioneiro também dos sentimentos que a gente guarda em relação aos outros. Quantas pessoas, ou quantos de nós talvez, espero que não tenha nenhum caso aqui, mas é possível que tenha, né? Quantos de nós deixamos a nossa vida ser conduzida pelo sentimento de rancor, de raiva que a gente guarda de alguém? Quantos de nós, né? Alguém me fez um mal, eu não consigo superar aquele mal, não consigo perdoar, ou ainda que na minha cabeça o meu discurso é: não, consigo, está superado, mas a minha vida é completamente limitada porque eu fujo daquela pessoa, ou eu fujo constantemente das experiências que foram provocadas em mim a partir daquela pessoa. E eu me recordo de uma experiência que eu acho fantástica, que eu acho linda, e eu queria partilhar com vocês aqui hoje, que é a experiência de uma figura de referência mundial, né, do campo da política, que é o Nelson Mandela. O Mandela, como a gente sabe, ele ficou preso durante 27 anos. E só isso já é uma coisa que me assusta, assim, né, cara? Eu fico pensando, esse cara teve a repercussão que ele teve na vida dele, passando 27 anos da vida preso. E eu, às vezes, perco 1 hora no trânsito, fico nervoso, esbravejando, com raiva, porque eu tô achando que eu tô perdendo muito tempo da minha vida ali, né? É claro que a gente tem que ser cuidadoso com o nosso tempo, mas é só pra gente pensar que, às vezes, a gente se estressa por causa de umas mesquinharias, né? E deixa a vida passar sem perceber o quanto a gente pode fazer. Esse cara que ficou 27 anos preso, olha quanta coisa ele fez na vida, né? E uma das experiências que ele teve ao longo do tempo de prisão foi que todas as noites ele meditava em cima de uma poesia que dizia que ele era o capitão do barco da própria vida. Todos os dias ele lia essa poesia para se recordar de que ele tinha liberdade, de que apesar das grades que o aprisionavam, de que apesar da limitação estrutural, física, ele era livre. E todos os dias, nos 27 anos, ele meditava nisso antes de dormir. Eu sou o capitão do barco da minha vida. Até que, num determinado momento,
o Mandela foi solto, né? E no dia da libertação do Mandela, foi um evento mundial. A imprensa do mundo inteiro cobriu os momentos ali nos quais ele era libertado, que era liberto no caso. E uma das pessoas que assistiu à libertação do Mandela foi o Bill Clinton, que posteriormente seria presidente norte-americano. E o Clinton reparou uma coisa no Mandela naquele dia. Ele reparou que durante o momento em que ele estava saindo da cela, ele teve uma expressão facial esquisita. E anos depois, numa conferência, o Mandela já como presidente da África e o Clinton como presidente americano se encontraram. E o Clinton falou isso para o Mandela, né? Desde o dia que você foi liberto, eu tenho essa curiosidade comigo. Eu reparei pela televisão que você teve uma expressão esquisita. E aí o Nelson se surpreendeu, né? Falou, sério? Você reparou aquilo? Foi uma coisa tão rápida. Aí o Clinton, reparei sim, eu gostaria de saber o que aconteceu com você. Aí ele explicou, né? Eu estava muito feliz. Depois de tantos anos eu estava muito feliz porque eu ia sair, porque eu seria livre de novo. Mas enquanto eu arrumava as minhas coisas para sair, eu olhei pelo corredor e no corredor eu vi muita gente que me tratou muito mal, que fez com que eu sofresse violências físicas, violências morais, pessoas que me queriam preso e pessoas que desejavam inclusive a minha morte. E naquele momento eu senti muita raiva daquelas pessoas. E quando eu fui tomado pela raiva, uma voz interior me disse, Nelson, durante os 27 anos que você esteve preso, você se manteve livre. Agora que você está livre, você quer se prender? E naquele momento eu tomei a decisão de ser livre e não ter raiva daquelas pessoas, não odiar aquelas pessoas, né? E essa experiência que o Mandela viveu, ela pode dizer muita coisa pra gente, né? Será que a gente escolhe ser livre diante da nossa vida ou a gente escolhe se aprisionar aos sentimentos que foram provocados a nós? Um dos piores erros que o ser humano pode cometer na sua vida é o de achar que a sua experiência é condicionada pelo que ele viveu. Eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque eu passei por essa e aquela experiência. Eu sou assim porque eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe. Eu sou assim porque me traíram. Não, eu não sou assim por causa disso. Eu sou assim porque eu escolhi ser. Meu irmão, minha irmã, você é livre. É claro que as experiências, elas impactam a nossa vida, é óbvio. É diferente você pegar uma criança que tem cuidado, que tem atenção, que tem carinho dos pais, e pegar uma criança que é completamente jogada ao relento. Você vai perceber diferenças nítidas ali, é lógico. A tarefa os desafios são diferentes. Consegue entender? Os desafios são diferentes, mas a tarefa de construir uma vida que vale a pena é a mesma, nos dois casos. Se a gente pegar uma pessoa que nasce em berço de ouro e uma pessoa que nasce sem a menor condição socioeconômica de crescer e nem sem muitas perspectivas, as duas têm o mesmo desafio, que é o de se realizarem. A forma como esse desafio vai acontecer é diferente, mas as duas são dotadas de 3 elementos que todo ser humano possui. E esses 3 elementos nos dão a condição de nos realizarmos, desde que eles sejam olhados e cuidados com carinho. Nós somos conscientes, nós somos livres e nós somos responsáveis. Vamos guardar esse tripé aqui, gente, por favor, tá? Consciência, liberdade e responsabilidade, ok? O que isso quer dizer? Eu sou capaz de tomar consciência da minha própria vida. O ser humano é o único animal na face da terra capaz de questionar a sua própria condição, e isso é incrível, gente. Isso é fantástico. Um cachorro, por exemplo, não tem essa capacidade, coitado. Se o cachorro sente sede e diante dele tem uma poça de água qualquer, seja lá como for a água, ele vai beber aquela água. Por quê? Porque ele tem um instinto, ele percebe a satisfação, a possibilidade de satisfazer o instinto e satisfaz. O ser humano pode estar com muita sede e ele olha aquela poça de água no chão, ele tem a condição de pelo menos pensar, pode ser que em um caso extremo ele não tenha outra alternativa, né? Mas ele tem a condição de pensar, poxa vida, eu quero muito beber água, mas essa água não é própria para consumo, eu posso beber uma água potável. Consegue entender essa capacidade de questionar a própria condição? Quando a gente abdica dessa capacidade, nós perdemos aquilo que é mais próprio nosso.
que é a capacidade de ser humano, que é o nosso diferencial. E a tomada de consciência, ela está muito ligada a isso. Ser consciente da própria vida é ter a capacidade de olhar para si e se compreender. Claro que não por inteiro, né? A nossa vida é um mistério. Tem muita coisa que é mistério para nós mesmos. Só que a gente consegue ter pistas. A gente consegue se entender um pouco mais. Saber o que aconteceu com a gente, olhar a nossa história e perceber o quanto a nossa história nos impacta e de que forma ela nos impacta. É olhar para a gente e perceber quais são os nossos anseios mais profundos, saber o que eu quero da minha vida, saber o que eu gosto, quais são os meus hobbies, quais são os meus gostos, quais são os meus interesses, saber como eu funciono nos meus relacionamentos. Pô, quais são os elementos mais estressores para mim? Como é que eu me estresso? A partir de que experiências eu me estresso mais? Bom, identifiquei isso, eu vou conseguir lidar melhor a partir do momento que eu sei que aquilo vai me estressar, eu pensar em que soluções eu vou tomar diante daquelas coisas. Consegue entender? Eu olhar para a minha vida e perceber como eu funciono e tomar atitudes diferentes a partir disso. Então, tomar consciência, ser livre, que é fazer escolhas, né? Bom, beleza, eu não tive tudo que eu gostaria de ter tido. Eu sofri coisas que eu não gostaria de ter sofrido, mas eu sou livre. E agora, que escolhas eu vou fazer? Eu vou me prender ao que aconteceu comigo? Eu vou ser escravo dos meus acontecimentos? Ou eu vou ser livre para construir uma história diferente daqui por diante? E ser responsável. Responder pelos nossos atos, né? E esse é um outro desafio. Porque uma outra coisa que nos faz ser nada na nossa vida é responsabilizar o tempo todo os outros e as coisas pelo que acontece com a gente. Já repararam como a gente tem essa tendência? O nosso cérebro, gente, ele precisa o tempo todo ser exercitado, tá? O tempo todo. A medicina moderna tem indicado muito isso pra gente, né? A gente percebe, por exemplo, que o exercício do cérebro é uma das grandes prevenções à doença do Alzheimer, né? E tantos outros fatores que podem acontecer com o nosso corpo e com a nossa mente. Exercitar-se não só no físico, mas exercitar-se também no cérebro. E o nosso cérebro, quando a gente não exercita, ele vai repetindo padrões que exigem menos esforços dele. E não é diferente em relação à nossa vida. Bom, diante dos problemas, diante das coisas que acontecem comigo, seria exigente eu pensar no porquê essas coisas estão acontecendo, pensar no que eu posso mudar, o que eu posso fazer para resolver os problemas. Então, o que eu faço? Eu encosto no meu sofá, ligo a minha televisão, aparece o jornal que fala mal do governo. E aí, o que eu faço? Culpo o governo pelo que acontece comigo. Óbvio, gente, meu Deus. Qual o problema do país? O problema é o governo. Aí eu tenho as minhas relações. E nas minhas relações eu também tenho desafios. E aí, diante dos desafios da minha relação, seja de namoro, seja de casamento, seja relação com os meus pais, seja relação com os meus filhos, o que eu faço? Culpo os meus filhos. Ah, mas essa juventude de hoje, gente, não tem jeito, né? Os meninos estão com a cabeça voada, estão loucos. Não tem como. Ou, não, porque mulher dá um trabalho mesmo, mulher não tem jeito, cara. É cheio de capricho, cheio de coisa. E aí não tem, a gente vai de frente mesmo, não tem como, né? Ou seja, o problema está sempre nos meus arredores. O problema está sempre me atingindo. Eu sou sempre vítima de alguma coisa que está acontecendo, mas a resolução nunca está nas minhas mãos. Por quê? Porque a resolução estar nas minhas mãos significa um trabalho que ou eu não estou disposto a assumir, ou eu posso pensar que eu não tenho condições de realizá-lo, né? E aí é mais fácil culpar os outros. É mais fácil culpar os outros. É mais fácil me eximir de responsabilidade. E a questão é, como é que a gente se assume diante dessa vida, né? Como é que a gente se assume diante dessa vida que nos coloca desafios? Como é que a gente se assume diante dessa vida que nos exige mudança, que nos exige adaptação? A gente tem duas alternativas. E eu vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar um pouco das duas escolhas que a gente pode fazer diante da nossa vida, tá certo? É a história de um menino. Um menino que, como qualquer criança, um belo dia, recebe dos pais a notícia de que vai ao colégio, vai ter que estudar. E aí o menino, no primeiro momento, pode achar interessante a ideia, né? Uma novidade, mas também, e tudo bem? Também guarda seus medos e suas preocupações diante daquela mudança, um ambiente novo, né? E aí a mãe
quem é mãe, quem é pai, avô, avó, pode lembrar aí de como foi essa experiência de levar o filho pela primeira vez no colégio lá no iniciozinho. E quem ainda não tem filho, tenta lembrar da sua experiência lá, criancinha indo para o colégio, né? Eu lembro claramente do meu primeiro dia de aula, gente, só paguei mico. Mas vamos lá, criancinha está indo para o colégio acompanhada pelos pais. Aquele menininho bonito, opa! Chegando no colégio, a mãe diz: meu filho, hoje você vai ficar sem a mamãe, você vai para a tua aula. E o menino treme de medo, ai meu Deus do céu, eu vou ficar sozinho, sem minha mãe aqui. Aí o menino vai lá, entra na sala de aula e participa da aula. Aquele monte de gente esquisita que ele nunca viu na vida, aquele nervosismo, caramba, que hora será que minha mãe vai vir para me buscar? Que hora será que eu volto para casa? Que hora será que eu vou poder brincar de novo, né? Aquele nervosismo todo. E o menino, tenso que estava, aí você imagina o estado de tensão, tá? O menino tenso que estava, esperando, preocupado com a hora que a mãe ia chegar, o menino faz xixi na calça. Imagina o mico, né? Aí ele faz xixi na calça, ai meu Deus do céu, agora que ferrou mesmo. Já estava com medo de ficar aqui. Agora, se alguém descobriu o que aconteceu comigo, já era. O menino vai lá, tampa as perninhas meio sem graça, para ninguém reparar que a calça está molhada, aquele quentinho escorrendo pela perna, né? Imagina que drama. E aí o menino está lá. E aí, ele chega, morrendo de vergonha, até a professora e fala: tia, aconteceu um acidente aqui. A tia: o que aconteceu, meu filho? Aí ele mostra assim, sem graça: ai meu Deus, então você tem que ir para casa, vamos ligar para sua mãe. Aí a professora vai, liga para a mãe do menino, a mãe vai buscar o menino no colégio. Aí o menino se vê livre, né? Opa, fui livre, voltei para casa. Aí no dia seguinte, a mãe fala: filho, vamos para o colégio? Ah, mãe, tem que ir de novo? Tem que ir, meu filho, agora todos os dias você vai ao colégio. Primeira semana de aula, que tensão, né? Dificuldade de se adaptar. Aí o menino foi para o colégio de novo. Aí chegou no colégio mesmo, nervosismo e a vergonha já acumulada, porque ele saiu mais cedo no dia anterior. Ninguém descobriu o que ele tinha feito não, só a professora que sabia. Mas tá ele nervosão lá de novo no cantinho dele. De repente, quando ele menos espera, escorre de novo o xixi pelas calças abaixo. Aí vai ele no ouvidinho da professora e diz: tia, de novo. Aí a tia vai lá, liga para a mãe dele busca ele antes no colégio. E esse menino, que passa pelo desafio de se adaptar à nova realidade, que é a realidade do colégio, percebe que todas as vezes que ele fizer xixi, ele vai o quê? Sair mais cedo. E aquilo passa a ser o quê? Passa a ser um mecanismo de fuga do menino. Bom, já sei que se eu fizer isso, eu vou poder ir embora antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso mais vezes. Até que depois de algumas semanas passando por essa experiência, a direção do colégio chamou a mãe do menino e falou: olha, não tem como seu filho continuar. Todos os dias ele tem esse problema de urinar nas calças. A gente precisa saber se você já levou ele ao médico, enfim, tem que ter alguma solução para isso. E a gente está propondo que você tire seu filho do colégio, né? Veja se é realmente o momento dele fazer algum tipo de acompanhamento e tudo mais. E a mãe do menino tirou, conversou com ele, né? E esse menino percebeu, ele não tinha nenhum problema, né? Ele percebeu que ele tinha duas alternativas diante da vida dele. Ou ele escolhia ser, com perdão da palavra aqui, tá, gente, um menino mijão, que todos os dias usava aquele subterfúgio para sair do colégio mais cedo, ou ele encarava a necessidade de mudança, encarava a necessidade de se inserir naquele novo contexto, como sendo um desafio daquele momento da vida dele. O menino escolheu encarar o desafio. Esse menino da historinha que eu contei para vocês se chama Padre Fábio de Mello. Hoje em dia todo mundo conhece a realidade dele, né? Então, o que diferenciou o Padre Fábio de Mello de ser o mistério de ser nada, porque todos os dias saía do colégio mais cedo com a desculpa de ter feito xixi nas calças, para ser o Padre Fábio de Mello, foi uma escolha, foi uma decisão que determinou a vida dele. E a pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: você escolhe ser o menino mijão ou você escolhe ser a pessoa que se realiza? Você escolhe ser o menino mijão ou a pessoa que se realiza na tua vida? Essa é a questão. Como é que a gente resolve isso na nossa vida, né? E para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento, é muito assunto e pouco tempo, mas
A graça de Deus, a gente vai fixar aquilo que é central, né? Abra uma palavra comigo aí, em João 14, versículo 23, por favor. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. É bem curtinho, só que diz muito esse versículo para nós. Podemos, gente? Sim ou não? Capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de São João. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Repetindo, deixa essa palavra cair no teu coração agora. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Olha que profundidade. Quando a gente está falando do nosso relacionamento conosco, a gente perpassa essas questões, né? A gente passa pela questão que a Madre Teresa problematizou ao dizer que eu sou o problema do mundo e que você é o problema do mundo. A gente passa pelo mistério de poder ser nada, mas a gente se encontra diante da realidade do milagre de poder ser tudo. E o que a palavra de Deus nos indica, a partir do Evangelho de São João, especificamente desse versículo, é que o milagre de poder ser tudo não significa que nós tenhamos superpoderes, não significa que você pode olhar para a tua vida e resolver a tua vida, entendeu? Eu sou bom, eu posso tudo, eu posso resolver, eu sou o milagre de poder ser tudo, né? Não, não é isso. Essa palavra de João vem dizer para nós que diante da nossa vida nós temos a graça de poder contar com o milagre. E o que é o milagre, né? O milagre é a graça que atua na natureza de forma a transformá-la, a provocar uma coisa que foge do seu curso normal. E é isso que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. Esse Jesus que entra em nós e que nos enxerga como morada e que pode transformar a minha e a tua vida. Mas como é que no meu relacionamento comigo eu consigo dar espaço para que esse Senhor se manifeste? Como é que no meu relacionamento comigo eu consigo fazer prevalecer esse meu caráter de morada? Eu consigo fazer prevalecer o milagre de poder ser tudo, quando eu percebo que a minha vida é feita de escolhas e a minha vontade, ela precisa passar por um constante processo de fortalecimento. Gente, guarda bem isso aqui, ó, isso é central para a gente hoje. Pensa aí na imagem do teu cérebro, tá certo? Como é que você imagina o cérebro? A gente vê imagens, a gente já pode até ter visto, tocado cérebros aí em laboratórios, né, em anatômicos e tudo mais. Pensa num cérebro, tá certo? No teu cérebro aí. Imagine que tal qual o teu corpo, nosso corpo aqui físico, né? O nosso cérebro também carece de atividade, ok? Até aí tudo bem. O que acontece com o corpo que não é exercitado? Ele fica sedentário, fica mais suscetível a doenças, né? É mais fácil que a pessoa sofra com obesidade e tudo mais, porque o corpo não é exercitado, os músculos não são trabalhados. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito parecida. Quando nós não cuidamos do nosso cérebro, o nosso cérebro também fica sedentário. Nós vamos ficando reféns. A gente falou de algumas experiências aqui de ser refém, né? De ser reféns da visão que a gente tem do mundo, de ser refém dos sentimentos que a gente carrega, de ser refém de uma série de situações. E a nossa única forma de romper com isso é quando a gente escolhe fortalecer a nossa vontade. O que isso significa? Significa que o tempo todo, gente, na nossa vida, o tempo todo,
nós estamos diante de escolhas, estamos diante de possibilidades. A nossa vida é um enorme campo de possibilidades, e diante dessas possibilidades nós temos várias oportunidades de escolher fortalecer ou enfraquecer a nossa vontade. Me explico melhor diante disso. Vamos pensar nos casos de pessoas que sabem que precisam fazer dieta, por exemplo, né? Tem já essa recomendação médica, tem algum problema de saúde e sabe que precisa. Pô, sei que preciso fazer dieta. E aí a pessoa está lá em casa e dá aquela vontade de comer aquele hamburgão, ou de comer uma comida super gordurosa, super gostosa. A pessoa sabe que ela não pode, que ela está numa dieta. O que ela faz? Vai lá e come o hamburgão, come aquela coisa gostosa, maravilhosa. A pessoa faz o propósito de fazer uma caminhada, uma atividade física. Pô, todos os dias eu vou fazer uma caminhada. E aí o primeiro dia vai, coisa linda, maravilhosa, caminha e tudo mais. Aí no segundo dia pensa, ai meu Deus, mas eu estou tão cansado, tanta coisa para fazer em casa. Gente, hoje eu não vou não. Aí passa o segundo, terceiro dia e aquela vontade vai ficando o quê? Vai ficando mais enfraquecida. Em relação à vida espiritual, pô, não, eu vou fazer um propósito todos os dias, eu vou rezar o meu terço. Aí reza o terço no primeiro dia, aquela coisa bonita, depois, poxa vida, não, mas hoje eu estou cansado, tá tarde, né? Eu rezar só uma dezena, rezar uma Ave Maria aqui, Nossa Senhora vai me ouvir, vai me entender. E a gente vai aos poucos deixando os nossos propósitos de lado, porque a gente vai deixando a nossa vontade enfraquecida. E quanto mais a gente permite que a nossa vontade se enfraqueça, mais nós nos tornamos reféns de nós mesmos. É por isso que se relacionar consigo não é tão simples assim, porque nós temos o desafio de nos vencer ou de sermos derrotados diante dos nossos próprios impulsos, né? Dos nossos próprios desejos. E o exercício de fortalecimento da vontade é feito a partir do momento que eu começo a colocar diante dos meus desejos os meus propósitos, e eu decido por aquilo que é propósito, por aquilo que é firme. Bom, comer é muito bom, comer gorduras é muito gostoso, mas eu tenho o propósito de fazer essa dieta, eu vou ser forte, eu vou fazer. Caminhar é difícil, prefiro ficar na minha cama, prefiro fazer minhas coisas, mas eu tenho o propósito de caminhar, então eu preciso fazer. Perdoar aquela pessoa que me falou isso não é fácil para mim, mas eu preciso ter o propósito de perdoar e olhar para aquela pessoa como um filho amado de Deus. Me dedicar a alguém, me doar por alguém, às vezes é sacrificante, sempre vai ser sacrificante na verdade, né? Mas eu preciso tomar a decisão de ser. Quanto mais eu fortaleço a minha vontade, mais dono de mim eu sou, mais autonomia na minha vida eu tenho, mais exercitada a minha liberdade fica, e eu consigo escolher melhor. Minha gente, o pior aprisionamento que a gente pode ter é o aprisionamento interno. E quantos de nós somos aprisionados pelas nossas próprias vontades, né? São Paulo dizia: eu tenho um espinho na carne, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quantos de nós não vivenciamos isso constantemente, não é assim? A gente repete erros, a gente comete as mesmas falhas. Eu costumo dizer, e eu de fato acredito nisso, tá? Que eu não sou criativo nem para pecar. Constantemente as minhas confissões são muito parecidas. Fico até com vergonha, né? Eu falo, caramba, eu vou confessar de novo as mesmas coisas, de novo cair nos mesmos pecados, né? Por quê? Porque a minha vontade é enfraquecida. E como a minha vontade é enfraquecida, por mais que eu não queira pecar, por mais que eu não queira voltar àquele pecado, por mais que eu não queira fazer aquele mal a alguém, eu acabo fazendo, porque me falta fortalecer a minha vontade. E só quando a gente fortalece a nossa vontade que a gente vai deixando com que Deus tome as rédeas da nossa vida. A gente só pode entregar a nossa vida se a gente tiver controle sobre ela, né? Mínimo de controle. Olha que interessante essa citação de uma grande santa da igreja chamada Santa Teresa d'Ávila. Ela diz o seguinte: é um desatino pensar que havemos de entrar no céu se nós não conseguimos entrar nem na nossa própria vida. Olha que interessante isso. É um desatino pensar
que nós havemos de entrar no céu se nós não conseguimos entrar nem na nossa própria vida? Uma vez eu ouvi uma coisa que me impactou muito. A gente olha para a nossa sociedade e vê muita coisa que não está certa, né? Eu lembro que quando adolescente, eu movido por um desejo de mudar o mundo e de questionar tanta coisa que acontecia, eu vi uma palestrante falando uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ela diz o seguinte: nós temos o desejo de mudar o mundo, mas somos incapazes de arrumar o nosso próprio quarto, às vezes, né? E é bem isso. Nós temos o desejo de mudar o mundo, transformar o mundo, mas eu chego no meu quarto, olho para minhas coisas e minhas coisas estão fora do lugar, estão bagunçadas. Eu tenho vontade de mudar o mundo, mas eu olho para os meus afetos e os meus afetos estão bagunçados, estão fora de lugar. Eu tenho vontade de mudar o mundo, caraca, vou anunciar Jesus para o mundo todo, mas eu olho para mim e tem um monte de coisa interna que está mal resolvida. É um desatino pensar que havemos de entrar no céu se nem na nossa própria vida a gente consegue entrar. Você consegue acessar a tua vida hoje? Você olha para dentro de você, quanta coisa dentro de mim, quanta coisa dentro de você que precisa de ajuste. É constante na minha vida, apesar de ser psicólogo, apesar de ter uma relação já com Deus de liderança, de trabalho pastoral, é constante a minha sensação de olhar para a minha vida e pensar: caraca, como tem coisa fora do lugar, como tem coisa para resolver. Minha gente, pensar no relacionamento comigo é fundamental para eu pensar a minha dinâmica de santidade. Sabe por quê? Porque a minha necessidade necessita solidão. Guarda isso. É muito importante a vida comunitária, é muito importante estar aqui às segundas-feiras, é muito importante participar da missa no domingo, é muito importante ter bons amigos, grandes amigos, mas o meu processo de santificação, ele necessita que eu tenha tempos em que eu sou sozinho, e na minha solidão eu contemplo a minha alma, eu adentro o meu interior, eu penso especificamente sobre mim, sobre as minhas questões, e eu te pergunto, do fundo do coração isso: a tua vida tem espaço para a solidão? A gente vive uma constante carência, né? A gente quer gente ao nosso redor o tempo todo, a gente quer ser visto o tempo todo, a gente quer ser ouvido o tempo todo, a gente quer ser cuidado o tempo todo, e nessa perspectiva de ser visto, de ser cuidado, de as pessoas terem atenção com a gente se descuida. A gente já pode, no dedilhado com a música, né, se caminhando para concluir, pensando isso, pensando que para que eu consiga entregar a minha vida a Deus, para que eu consiga convidar esse Espírito Santo, clamar esse Espírito Santo para que ele venha habitar em mim, venha morar em mim, eu preciso, antes de mais nada, ter um mínimo de acesso à minha vida. Eu preciso me conhecer, eu preciso conseguir tomar decisões que são livres, eu preciso exercitar a minha liberdade. Hoje, responde para você essa pergunta, por favor: você é livre? Você é livre? É livre diante de si? É livre diante das pessoas? Se sim, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Se não, ainda é tempo para mudança. Nós cremos num Deus que não evita que algumas coisas aconteçam. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu tenho 26 anos, né? Como eu disse para vocês no início. Eu sou filho único. Meus pais são lá de Petrópolis, cresci sempre numa relação ali legal com os meus pais, né, e tudo mais. Até que na minha adolescência, nós descobrimos lá em casa que meu pai era alcoólatra. E quando a gente descobriu, eu descobri da pior forma possível, porque meu pai durante muito tempo bebeu de uma forma muito escondida, assim, né? A gente não sabia lá em casa. Até que um dia eu estava em casa, e aí rolou um rebuliço na rua, várias pessoas comentando, chamando a atenção. Aí a gente saiu para olhar o que estava acontecendo, e meu pai estava caído na calçada com o rosto todo ensanguentado. Aí eu fiquei assustado com aquela cena, né? Fui lá para ver o que era. Meu pai estava bêbado, tinha caído e batido com o rosto no chão. Me deu muita vergonha aquele dia, sabe? Muita vergonha. Primeiro porque eu realmente não esperava que aquilo acontecesse, e segundo porque meu pai estava numa situação ali muito triste, né? E durante alguns anos a gente conviveu profundamente com esse vício do alcoolismo lá em casa, e como isso afetava a relação do meu pai com a minha mãe,
a relação dos meus pais comigo, como isso afetou a minha adolescência. E meu pai também, viciado no cigarro, fumava muito, dois maços e meio de cigarro por dia. Até que, quando eu tinha 16 anos, 10 anos atrás, meu pai foi acometido por uma pneumonia muito forte. E a pneumonia foi agravada também pelo vício do cigarro. E eu lembro que quando a gente conversava com meu pai, a gente falava: pai, pelo amor de Deus, tem que parar de fumar, cara, tem que se cuidar. Meu pai olhava para a vida com um descaso muito grande e dizia que não se preocupava se tivesse que morrer. E meses depois que a gente teve essa conversa, meu pai veio a falecer. Ele não resistiu a essa pneumonia, né? E eu, filho único, minha mãe ainda jovem, viúva, olhava para a situação da minha casa e pensava: caramba, cara, minha mãe participando de grupo de oração há tantos anos aí, foi eu aqui também tentando me firmar na fé. Pô, por que logo aqui em casa? Por que logo aqui em casa isso foi acontecer, né? Por que logo comigo meu pai foi perder meu pai? Às vezes a gente tem disso, né? Olha para a vida e pergunta: pô, por que comigo? Por que na minha vida, né? E eu não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido. Aliás, talvez eu nunca vá entender exatamente o porquê aconteceu, né? Mas o fato é que aconteceu. E a partir daquilo, muita coisa mudou na minha casa. A gente não tinha mais o principal sustento, materialmente falando, que era do meu pai. Eu já não tinha mais a figura paterna. Minha mãe já não tinha mais esposo. Ou seja, nossa casa perdeu uma base fundamental do seu alicerce. E a gente teve que se reinventar. A gente passou pelo desafio de se reinventar, que acontece até hoje. 10 anos depois a gente está se reinventando e a gente se esbarra nas limitações. E às vezes a gente celebra vitórias. Mas uma certeza eu tenho: esse Deus que não evitou que isso acontecesse na minha casa é o mesmo Deus que atua na minha vida e na vida da minha mãe para fazer da nossa vida um final diferente. É um Deus que não evita que algumas coisas aconteçam, mas que é capaz de mudar o final. Eu não sei o que aconteceu até aqui na tua vida, eu partilhei um pouco da minha, né? Pode ser que você tenha casos muito mais graves, mais intensos do que o meu. Pode ser que não. Independente disso, nós não cremos no Deus que evita que algumas coisas aconteçam, mas cremos no Deus que muda o final. E esse Deus quer mudar o final da tua história. Ele quer construir para você uma história nova, a partir de hoje. E é com essa decisão, com essa certeza de alguém que quer estabelecer um melhor relacionamento consigo, que eu te convido a ficar de pé agora.